E o Alex já traz a primeira informação. E quantos inscritos ali, o Alex, por gentileza? Vamos lá, Pitoli, 1.228.726. Vamos a 1.229.000 inscritos. É no inscrever-se, é no sininho, é no joinha. Vem com a gente. O Alex tem informação para o ouvinte Jovem Pan. Pois não, Alex? Vamos lá então, Pitoli. Foi divulgado nos últimos dias uma carta dos militares da Ativa foi dessa ontem, vez, Alex. viu, Pitoli? Exatamente. Foi ontem. No caso, foi de segunda para terça-feira que esse documento começou a circular, da madrugada de segunda para terça, Pitoli. E esse documento, que é intitulado Carta dos Oficiais Superiores da Ativa ao Comandante do Exército Brasileiro, ele circulou de segunda para terça em grupos de WhatsApp de militares, não traz nenhuma assinatura, por assim dizer, Pitoli, mas foi postado como uma petição na internet e recebeu cerca de 600 adesões, quase todas de oficiais, no caso que estavam ali, ou de civis também, viu, Pitoli? O pessoal acabou assinando a carta, por assim dizer, nesses sites em que você pode lançar uma petição e assim você faz a assinatura online. A carta foi divulgada, Pitoli, a gente traz aqui a íntegra dessa carta. Subscrevem esta carta oficiais superiores da Ativa do Exército Brasileiro que o fazem de livre e espontânea vontade. Como membros do Exército Brasileiro, somos sabedores que o Exército de Caxias é uma instituição permanente e regular, sob a autoridade suprema do Presidente da República e reconhecida por seu sacerdócio, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao Brasil, na qual repousa a confiança do povo brasileiro. Resolvemos tornar público, com base no inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal, a presente Carta dos Oficiais Superiores do Exército Brasileiro, deixando claro que é o exercício do direito estabelecido no artigo acima mencionado e que será colocado em tópicos para melhor entendimento. A farda abafa o cidadão no peito do soldado, Marechal Manuel Luiz Osório. Reafirmamos o nosso compromisso inquebrantável com a pátria e com a sociedade brasileira, formada por patriotas comprometidos com o bem da nação. Ratificamos o alinhamento dos participantes com a legalidade, liberdade e transparência, atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os três poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo em seu sistema de freios e contrapesos o necessário limite para que assim se mantenham. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam os seus papéis constitucionais previstos em lei e em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei e da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando o Pacto Federativo previsto na regra basilar de fundação da República Federativa do Brasil. Reforçamos a crença em nossa instituição Exército Brasileiro, cuja origem remonta o sentimento de brasilidade construído a partir da Batalha de Guararapes, em 1648, e amalgando a participação em todos os fatos históricos de relevância da nação. Destacamos que os integrantes da Força Terrestre, coesos, motivados e conhecedores de sua história, sempre estarão prontos para cumprir suas missões constitucionais, com base no mais sublime dos juramentos de dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Asseveramos que os soldados de Caxias, que se preparam diuturnamente com profissionalismo e abnegação, colocam os objetivos nacionais sempre em primeiro plano, desprezando quaisquer interesses pessoais. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica e instabilidade política e social no país. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão.
A relação preliminar dos subscritores desta carta será elaborada por ordem alfabética, dentro de cada posto, apenas com as primeiras adesões que foram coletadas antes da sua expedição. À medida que forem sendo recebidas novas solicitações de adesão, elas serão encaminhadas oportunamente, com o nosso mais alto apreço e respeito, oficiais da ativa do Exército Brasileiro. É o que diz a carta, Pitoli. Olavo, quero te ouvir sobre essa carta dos oficiais da ativa das Forças Armadas do Brasil. Ok. Vamos lá. Alguns oficiais da ativa, né? Na verdade, há um movimento de insatisfação. Movimento de insatisfação em relação à forma pela qual Lula foi eleito, a forma pela qual se conduziu o processo eleitoral, deixando na população a dúvida se foi mesmo a população que votou em Lula ou se foram as urnas. Pessoas diferentes. O processo foi conduzido pessimamente. Pessimamente. Obscuro, oculto, entrevado em trevas. Falta de luz, falta de transparência. Procedimento incomum em que a justiça foi articulada. Justiça articulada. Nunca imaginei usar essa expressão. Mas ela se articulou. E se articulou em torno de alguns nomes, de algumas pessoas. Alguns, não vou chamar de magistrado, mas alguns desses aí. Sabemos quem é. Pois bem, quem de verdade, amigo ouvinte, se insurgiu, quem botou a mão na massa e se insurgiu contra essas questões? Primeiro, veículos de imprensa, entre eles a Jovem Pan, nobres outros veículos de imprensa, que sofreram censura, desmonetização, ameaça, e estão aí. E a população que se mobilizou, essa população se mobilizou até a porta de quartéis. No mais, amigo ouvinte, na prática, a carta é linda. A carta é bonita. Assinada por alguns representantes do Exército. Não estou desanimado, não. Mas vamos falar de verdade como a coisa está funcionando? A carta está lá. Linda de ouvir. Osório, Batalha do Guararapes, Duque de Caxias, lindo. Mas quem, na prática, botou a mão na massa foram os brasileiros, foram aqueles abnegados que foram para a porta das entidades militares. Esses que fizeram. Olavo, e a ação do Valdemar da Costa Neto? Amigo ouvinte, até aqui meteu o rabo entre as pernas e correu. Ah, Olavo, o que poderia ter feito? Enfim, minimamente uma reforma do judiciário. Pode fazer ainda, quem sabe. Estou eu aqui com um azedume de coração e talvez o futuro reserve alguma coisa melhor. Mas quem se movimentou de verdade foi a população. A carta é bonita, mas o artigo 142 restou em silêncio, restou quieto, restou ali nas páginas mudas da Constituição. Então, amigo ouvinte, sabe quem vai mudar esse país? A população. Nós, população. Que talvez agora tenhamos que mudar um pouquinho lá para a porta do Congresso, para não passar essa PEC absurda, que libera teto de gasto, que vai causar uma inflação monstruosa. Ah, mas vai dar aumento real para o salário mínimo. Amigo ouvinte, a inflação vai comer esse aumento do salário mínimo, que não vai sobrar nada, não vai sobrar pedra em cima de pedra desse aumento, porque a inflação gerada
vai trazer o estrago. E mais, bom, enfim, aqui nós temos outras pautas, poderia continuar. Em resumo, o que eu coloco, não desanime, não desanime. A carta é bonita, ponto. Olavo, de uma maneira bem curta e grossa, eu vou dizer um negócio. Tá faltando homem. Tá faltando... Essa frase é machista, essa frase é machista. Ah, você entendeu? Mas eu sou da velha guarda da Portela, né? Tá faltando homem. Tá faltando o que eu aprendi com o meu pai, com o ser homem. Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando quem tem a disposição de enfrentar. Tá faltando quem, mesmo amparado pela lei, tenha coragem para lutar. Está faltando quem, de fato, abra mão dos seus próprios interesses para defender o interesse do coletivo. Está faltando. Esse homem, de brio, de caráter, de coragem, em extinção. Em extinção está. Cadê? Nós só temos um microfone ainda. Um microfone só. Olavo, um advogado, Alex, jornalista, publicitário, eu, um Zé qualquer, locutor, apresentador, é isso que somos. Só que a gente está tentando aqui todos os dias, apresentando hoje um dos jornais mais vistos em todo o Brasil, para tentar chacoalhar o bambuzal e falar, rapaziada, vocês têm que fazer alguma coisa. Aí tem aquele que diz o seguinte, mas ô Pitori, fazer alguma coisa pode trazer problemas e consequências para o Brasil. Podemos ser embargados, podemos sofrer sanções. Beleza, fica aí achando que a gente pode sofrer com isso e veja o que nós vamos sofrer sem lutar, por ser covarde. Veja o que a gente vai sofrer. Veja o que a gente vai sofrer na mão de um partido que não tem o menor problema em roubar. Que não tem o menor problema quando anunciam, como o Olavo fez aqui na segunda-feira, que 67 pessoas, dentre as 300 convocadas para o processo de transição, têm problemas com a justiça. O PT não está nem aí, amigo. E é por isso que eu digo e repito, os caras voltaram à cena do crime com uma sede de vingança, uma fome por dinheiro que poucos já viram nesse Brasil algo parecido. Dessa sede, deste ódio, de eu quero me vingar desse Brasil que me traiu, porque eu dei comida para os pobres, eu acabei com a miséria. Mentira. Mentira. Porque se o Lula tivesse acabado com a miséria, ele não estaria prometendo agora acabar com a miséria. Se o Lula e o PT em 14 anos tivessem feito pela educação, nós não estaríamos aqui agora falando sobre educação e crianças que não conseguem chegar ao 3º ano do ensino médio, sabendo ler e escrever e interpretar um texto. Mas não é o caso agora, como o Olavo bem disse, temos outras pautas pela frente. Eu estou falando de quem pode fazer e não está fazendo. Eu estou falando de quem ainda não percebeu que se a gente não agir, e agir dentro da lei, dentro das 4 linhas, lutando e preservando a Constituição, se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, porque tem aí aqueles, né, o cara que hoje está tudo bem, sabe aquele cara que hoje está tudo bem? Lembra da cigarra e a formiga? Então, a cigarra está cantando, está tudo bem. Não, o Pitori está louco, não é porque ele quer uma intervenção. Não, eu quero a Constituição. A Constituição, lá atrás, primeiro prega a nossa liberdade, tolhida. Segundo, prega a independência entre os poderes, perdida. Então eu quero ação, bicho. O que eu quero é ação. Ação de quem pode agir. E não desses covardes que estão se escondendo aí, atrás dos seus próprios interesses. Então, o que eu digo é o seguinte, o Olavo me disse que eu sou machista, tá faltando homem na praça, amigo, mas com a coragem, independentemente da opção sexual, viu?
Está faltando homem na praça, com coragem suficiente para cumprir o seu papel. Está sobrando covarde. Essa é a verdade. Está sobrando covarde. Está sobrando aquele assim, olha, eu estou passando a bolinha aqui para você agora, resolve aí. Olha, não, agora é com você. Não, agora eu vou fazer mais uma cartinha. Não, agora vamos ver se o Xandão vai se comover com o meu pedido, como fez o Valdemar. Né? E depois disse, não, eu não quero novas eleições. Covarde. Covarde, sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. O cara, ele provoca, toca a campainha e sai correndo. É isso aí que a gente tem hoje. Mas, Alex, eu destaquei, e gostaria de ouvir na sua voz de novo, alguns pontos dessa carta, até para a gente tentar fazer valer essa, talvez a última iniciativa de comandados, embora oficiais das Forças Armadas. Por que eu digo isso? Porque lá em 64, foram os comandados que inspiraram os comandantes. Amigos comandantes, tá tudo bem. Vou arrumar uma confusão para quê? Eu vou testar o meu conhecimento, que pode ser um fiasco, porque eu nunca fui testado de verdade. Para quê? Deixa tudo assim. Tem muito comandante pensando dessa forma, viu? Para que é que eu vou encarar essa? Eu vou entrar nesse esquema, nessa briga, nessa confusão. Vai que o Lula me promove. Vai que o Lula me dá uma 4ª estrela. Vai que o Lula me dá paz, ao invés do Bolsonaro, que vive pegando no meu pé. Ah, mas tem muito comandante pensando assim, você pode ter certeza. Tanto é que rapidez para responder a fala do Paulo Figueiredo, eles têm agilidade. Para responder um presidente de um tribunal que deu de costas para relatório das Forças Armadas, eles não responderam. Não responderam. Os pontos aí, Alex, por gentileza, para a gente poder comentar rapidamente. Vamos lá, Pitoli, a parte que fala da insegurança jurídica e da instabilidade. Nesse ponto, a carta diz o seguinte: estamos atentos a tudo que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica e instabilidade política e social no país. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Esse é o primeiro ponto, Pitoli. Tem também o ponto da covardia. Bom, então nesse primeiro ponto que o Alex abordou, essa carta atira para o lado do Poder Judiciário, atira para o lado da imprensa, certo? Para mim, com clareza e sem tergiversar. Qual outro ponto, Alex? O outro ponto, Pitoli, diz o seguinte: covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Com relação a isso, tal da covardia, da fraqueza, eu entendo que é um tiro para o lado do Poder Legislativo, que poderia fazer de fato alguma coisa e não o faz. Então, Olavo, rapidamente, 1 minuto, só para te ouvir nesse complemento do teu comentário, nós temos um tiro por um lado, tiro entre aspas, por favor, para não ser mal interpretado, um tiro por um lado do Poder Judiciário, que traz essa instabilidade, essa insegurança, um tiro por um lado da imprensa, que é parcial e bateu no presidente da República ao longo dos últimos 3 anos e 11 meses, e essa covardia e fraqueza, um tiro, entre todas as aspas, para o lado do Poder Legislativo. O que você acha, Olavo? Sem dúvida, importante. Em que pese a carta ser bonita e ponto, ela traz conteúdos relevantes. É importante analisar nesse momento o silêncio do Legislativo. O silêncio, amigo ouvinte, Legislativo, perdão, bem rapidão, o Legislativo foi conivente com a opressão que foi colocada, que foi posta sobre seus parlamentares o tempo inteiro. Eu digo das lideranças. Quem se movimentou para garantir o direito à palavra de parlamentares? Nada. Ninguém, uma palavra dentro das estruturas do Legislativo. Quem deu a resposta quando o Judiciário extrapolou suas bordas, suas cercas e invadiu o terreno do Legislativo? Ninguém. Ninguém do Legislativo.
E o legislativo se cala, tem se calado, né, como temos visto. O papel da imprensa, o consórcio que nós chamamos, também é marcante. Sabe como é que é chamada essa carta, Pittoli, que nós estamos conversando aqui? Folha de São Paulo chamou essa carta de apócrifa. A carta apócrifa. Ela traz representação. Claro, tem representação. Dá para negar que tem representação. E outra coisa, só lembrando a Rosa Maria Graupner, lá de Praia Grande. Rosa, eu não falei para sair da frente do quartel, minha amiga. Presta atenção. Não falei, não. Eu falei que precisamos também ir para a porta do Legislativo. Porque se não formos para a porta do Legislativo, projetos passarão e nós vamos amargar fortemente. Já tem, amigo ouvinte, o Rosa, já há assinatura suficiente para a PEC do caos, para a PEC da inflação, para a qual estão querendo dar nome bonito. Já tem. Ou nós vamos fazer alguma coisa de verdade, e quem vai fazer somos nós, população. Esses honrados que estão nas portas dos quartéis e que necessita dividir, necessita ir também para a porta do Legislativo, porque o Legislativo é conivente, o Executivo, conivente com tudo que está acontecendo, o Judiciário foi conivente, o consórcio de imprensa foi conivente, estamos na realidade. Quem muda esse país? Nós, população. Bom, a gente tem